Prontinho, tá tudo ok. Bom, gente, obrigada, boa tarde. Eu convoquei essa reunião com vocês para a gente tratar um pouquinho em mais detalhes sobre a avaliação, a segunda etapa da avaliação prática do ENAD das licenciaturas de 2024. E aí eu vou conversar com vocês sobre as etapas que compõem a avaliação prática, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Fiquem à vontade para ligarem as câmeras, caso vocês queiram. Então, primeiro de tudo, o ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, dos estudantes do ensino superior, ele não é uma avaliação que tem como objetivo aprovar ou reprovar. Não é isso, né? É uma forma de acompanhar o desempenho dos estudantes do ensino superior e, ao mesmo tempo, avaliar o desempenho dos cursos de graduação do Brasil, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que vocês não precisam ficar preocupados com o ENAD ele vai ter o poder de me aprovar ou me reprovar na disciplina de estágio. Não, não é isso, tá? É apenas uma forma do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, de eles coletarem informações, fazer esse levantamento para acompanhar o desempenho dos cursos, né? E vocês acabam tendo esse papel, já que vocês são os estudantes, são os maiores beneficiários dos cursos, né? Então essa avaliação acaba passando por vocês, mas não é no sentido de aprovar ou reprovar, tá? É só mesmo para acompanhar o desempenho dos estudantes nos cursos de ensino superior. Bom, e aí, dito isso, o que acontece, não é? Por que a ENAD das licenciaturas de 2024? A gente está em 2025, mas a gente ainda está falando do exame do ano passado, não é? Por quê? A avaliação prática ela é composta por duas etapas, não é? Então, ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi lançado o edital, não é? Como vocês puderam ver, a data do edital ela é com a data do ano passado. Né? Esse edital foi lançado, se não me engano, em julho do ano passado, e o edital ele fala sobre a avaliação teórica, que aconteceu no final do ano passado, em novembro do ano passado, se eu não me engano, e a avaliação prática. Né? A avaliação prática ela acontece em 2 momentos. Ué, a Alexa está pedindo de novo, ela já não estava aqui, será que caiu? Deixa eu... a avaliação prática ela ocorreu em 2024.2, né? Então, no segundo semestre de 2024, ocorreu a primeira etapa da avaliação prática. Né? Então, houve a avaliação teórica, né? Todos os alunos concluintes, não é? Aqueles alunos que já possuíam 80% ou mais do curso integralizado, realizaram a avaliação teórica, foram relacionados, habilitados para fazer a avaliação teórica, e depois só uma parte desses alunos, só os que estavam nas disciplinas de estágio, que fizeram a avaliação prática. E aí, como o ENAD, né, o INEP, ele entende que não necessariamente todos os alunos vão estar matriculados nas disciplinas de estágio, eles dividem em 2 momentos. Né? Então, a primeira etapa foi 2024.2 e a segunda etapa está acontecendo agora. Né? Então, vocês foram habilitados para fazer essa avaliação porque estão inscritos nas disciplinas de estágio que foram selecionadas, as mesmas que a gente selecionou ano passado. Né? Nós, quando eu digo nós, é a coordenação de graduação, junto com os coordenadores de curso, dos cursos de inglês, de português e espanhol, a gente optou por manter o mesmo critério, que é um critério, na verdade, que foi estabelecido pelo edital, né, de escolher as disciplinas de estágio que fossem de níveis mais avançados de estágio, né, naqueles estágios em que vocês possuem mais tempo de regência. Né? Então, por isso, a gente optou pelas disciplinas de espanhol, na estágio em espanhol 2, português 5 e língua inglesa 6. Tá? Então, vocês estão aqui porque estão inscritos nessas disciplinas de estágio. Bom, e aí, quem são as pessoas que participam de todo esse processo? Não é? Como eu falei com vocês, os coordenadores de curso, são eles os responsáveis por inserir vocês na plataforma, né, de dizer para a plataforma do INEP, nós temos alunos
habilitados para avaliação prática. Nós temos alunos em disciplinas de estágio para fazer avaliação prática. Então, foram os coordenadores de curso que colocaram, não é, vocês no sistema. Depois que essa primeira inscrição é feita, vem a participação de vocês, não é? Vocês precisam, como eu orientei no e-mail, vocês precisam entrar no sistema do INEP pelo gov.br, realizar o cadastro de vocês, colocando lá as informações que eles pedem, e depois disso já tem uma primeira tarefa, que é o preenchimento do questionário do estudante, tá? Eu enviei para vocês também um calendário retificado sobre essa segunda etapa da avaliação prática. Eles fizeram algumas mudanças nas datas. Então, acredito que vocês tenham dado uma olhada nesse calendário e vocês puderam perceber que existem 2 tipos de questionários a serem... Só um minutinho, gente. Deixa eu só terminar de falar essa parte aqui, Breno, que aí eu abro para você falar, tá bom? Tudo bem. Não quero interromper não, tá? Perdão. Bom, então, primeiro, entra no sistema, faz o cadastro e responde ao questionário do estudante. Isso está lá no edital retificado da segunda etapa da avaliação prática. Mas também existe um outro questionário, que é o questionário da avaliação prática. Tá? Então, existe um questionário que é mais geral e um questionário que é voltado para avaliação prática, para essa segunda etapa da avaliação prática. Tá? E aí, o que acontece? Só um momentinho que eu vou deixar mais alguém aqui entrar. Pronto. Então, o prazo que vocês têm para acessar o sistema, né, prazo para preencher o questionário do estudante e o questionário da avaliação prática, é até 27 de junho. É importantíssimo vocês terem essa data no calendário de vocês. Tá? Vocês só poderão completar o cadastro, preencher o questionário do estudante e o questionário da avaliação prática até o dia 27 de junho. Tá? E aí, o que acontece? Vocês precisam combinar com o professor supervisor de estágio de vocês, não é? Naquela lista que eu disponibilizei, vocês conseguem ver o nome eu coloquei essa lista no mural, está no mural virtual do ILE, do site do ILE, também está no mural físico da Secretaria de Graduação, tá? Então, vocês vão perceber ali, vai ter a listagem dos alunos habilitados para avaliação prática, o professor orientador e o professor supervisor, não é? O professor supervisor é o professor do CAP, né? Aquele professor que vai avaliar a sua aula. Ele é o professor supervisor. Todos os professores, né? Tanto o supervisor quanto o orientador, eles são os professores do CAP, tá? O supervisor é o que vai avaliar a sua aula e o professor orientador é aquele professor que é responsável pela disciplina de estágio, né? Ele é que vai lançar as notas e as frequências lá no período de RFN, né? Depois que as aulas terminarem, tá? E aí, depois que vocês fizerem o cadastro, vocês precisam combinar com o professor supervisor de estágio o dia, né? Claro que vocês vão falar sobre o conteúdo, isso aí é com vocês, mas principalmente o dia em que a aula de vocês será aplicada, tá? Porque o que acontece? 10 dias antes de acontecer essa aula, vocês têm que preencher o questionário da avaliação da prática, tá? É por meio desse questionário que vocês vão, né, colocar quais informações. Vocês vão falar sobre atividades desenvolvidas durante o estágio, percepção de vocês sobre essa etapa da formação, e também vai ser no questionário de avaliação da prática que vocês vão preencher o plano de aula que vai ser avaliado pelo supervisor, tá? É a mesma aula que vocês vão dar no CAP. Vocês não vão precisar fazer 2 aulas ou 2 planos de aula. A mesma aula que vocês planejarem, combinarem com o professor supervisor, é esse plano de aula que deve ser inserido no questionário da avaliação prática. E isso tem que ser feito no prazo de 10 dias corridos antes da aula, tá? Lembrando que vocês têm até o dia 27 de junho para acessar o sistema, tá ok? Bom, e aí depois o que vai acontecer? Né? Você vai combinar essa data com o professor supervisor
E aí, durante esse prazo, né, de 10 dias antes da realização da aula, você vai preencher o questionário de avaliação da prática e vai colocar lá o seu plano de aula, né? Uma das informações é o plano de aula da aula que você vai ser avaliado, tá? E aí, o professor supervisor vai também preencher um formulário, né, que é um instrumento de avaliação da prática, no prazo de 10 dias após a aula, né, após a data da aula que vocês deram. Tá bom? E aí, o que acontece? Ele só consegue fazer isso depois que vocês inserem as informações no sistema do ENAD. Então, ele só vai ser capaz de avaliar, né? Vocês vão aplicar a aula lá presencialmente, no CAP da UERJ, junto com a turma que vocês selecionaram, né? Sob a supervisão desse professor, tá? Mas ele vai avaliar a sua aula de acordo com os critérios estabelecidos pelo INEP, né? Critérios esses que são encaminhados aos professores supervisores, eles fazem um treinamento para entender como que é a avaliação e tudo mais, como utilizar a plataforma. E aí, depois de 10 dias que vocês fizeram essa aula, né, que tiver tudo lá no sistema, o questionário de avaliação da prática preenchido, 10 dias depois, o professor supervisor vai preencher um instrumento de avaliação da prática, tá? E como eu falei para vocês, cada estagiário, cada um de vocês, só vai ser avaliado uma única vez. Não existem duas avaliações, duas provas, duas aulas, não é isso. A mesma aula que vocês aplicam é a aula que vai ser, né, que vai ter o plano inserido no questionário de avaliação da prática e vai ser esse documento, né, a partir disso que o professor supervisor vai preencher o instrumento de avaliação da prática, tá? Então, a inserção dos dados por vocês no sistema vai determinar o trabalho do professor supervisor, porque ele só vai poder fazer isso após vocês terem preenchido o questionário de avaliação da prática e o prazo de vocês é 27 de junho. Né? O prazo do supervisor é um pouquinho depois, até o dia, deixa eu ver aqui, 11 de julho. Né? Então, o professor supervisor ele vai ter até o dia 11 de julho para preencher esse instrumento de avaliação da prática, da aula que vocês realizaram no CAP da UERJ. Tá? E aí, depois disso, vem a função do professor orientador. Né? Então, E aí, de novo, o professor supervisor, o professor orientador, ele só poderá preencher o instrumento de avaliação dele após as ações feitas pelos professores supervisores. Tá? Então, é como eu falei com vocês, é uma ação, uma participação determinando a participação do outro. Tá? Então, o professor orientador ele vai preencher um questionário também, um instrumento de avaliação, né, falando das contribuições do estágio para o percurso formativo do estudante, as condições de acompanhamento do estágio supervisionado, certo? Mas isso tudo só poderá ser feito após o preenchimento do instrumento de avaliação feito pelo professor supervisor. E o professor supervisor, por sua vez, só pode preencher o instrumento de avaliação após vocês terem preenchido o questionário de avaliação da prática. Né? Então, vocês têm até 27 de junho para acessar o sistema e preencher o questionário do estudante e o questionário de avaliação da prática. Depois, né, vai combinar com o professor supervisor o dia da sua aula e 10 dias antes dessa aula, você vai preencher o questionário de avaliação da prática. Depois, o supervisor, né, tem 10, né, no prazo de 10 dias após a realização da aula, ele vai preencher o instrumento de avaliação, né? Ele tem que fazer isso até o dia 11 de julho, e depois o professor orientador, depois que o professor supervisor realizar as ações dele, tem até o dia 25 de julho também para preencher um instrumento de avaliação. Tá? Bom, então essas são as pessoas envolvidas nos processos. Vocês, estudantes, estagiários, professor supervisor, que é o professor que vai avaliar a sua aula, e o professor orientador, que é o professor responsável pela disciplina de estágio que lança a sua nota lá no final do semestre. Né?
Esse ano passado aconteceram algumas situações que eu não sei se vai ser o caso desse ano. Como a avaliação da prática, né, o primeiro período ano passado aconteceu no segundo semestre, né, já tinha se passado cerca de metade do segundo semestre, quando os alunos foram orientados sobre a avaliação prática, né, que souberam que teriam que fazer uma avaliação prática, e os professores do CAP também, muitas aulas do CAP já tinham sido dadas. Muitos estagiários já tinham elaborado o plano de aula, já tinham feito a aula, né, já tinham apresentado a aula. E aí, caso isso aconteça de novo, que eu acho que não é o caso dessa vez, não é necessário que vocês façam uma outra aula, não, né? Na primeira etapa do ano passado aconteceu isso. Os estagiários que já tinham apresentado a aula, os professores supervisores, eles avaliaram, preencheram o instrumento de avaliação com base na aula que já tinha sido dado. Tá? Então, não foi necessário fazer uma outra aula, nada disso. Tudo foi feito com base no que os alunos já haviam apresentado. Né? Eu só estou explicando isso para vocês porque foi uma situação que aconteceu no semestre passado, mas eu acho que não é o caso desse semestre, né? Porque eu estou entendendo que vocês ainda não apresentaram, não realizaram as aulas no CAP, pelas conversas que eu tive com os professores. Até porque eu tive que aguardar eles definirem quem seriam, né, os supervisores, né? Cada aluno tem um supervisor, e aí eu precisei aguardar essa informação deles para passar essa listagem para os coordenadores de curso que fizeram a inserção dos dados, né, de estudantes e professores no sistema do INEP. Então, eu acho que não é o caso, né, de aulas de estágio já terem sido realizadas, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui com vocês. Tá, e aí não é isso, né? Só para vocês manterem essa data, vocês têm até 27 de junho para fazer isso tudo, senão não é possível dar continuidade no processo. E como eu falei também no e-mail de orientação, é uma avaliação obrigatória, né? Caso o aluno ele fique com pendência no ENAD, ele fica impedido de colar grau de licenciatura durante um ano, né? Pendências no ENAD não impedem que o aluno cole grau no bacharelado, mas impede que o aluno cole grau na licenciatura, tá? Só para ficar isso bem claro. Agora eu vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas. Brendo, você tinha levantado a mão? Você quer falar, por favor? Não, eu acabei deixando no chat aí, é porque eu não tô recebendo os e-mails, né? E isso tem sido preocupante para mim, não tô por dentro de nada. A Alex que me deu uma luz aí, perguntou pra. Acho que foi pra Jordão, se eu não me engano, né? Se eu tava na lista, eu tava. Enfim, eu tô completamente perdido nesse. Eu vou ter que apresentar o plano de aula, né? Tô entre os escolhidos, né? Mas enfim, eu tô muito por fora mesmo. Olha só, eu não sei o que está acontecendo, porque o seu e-mail está na lista. Eu mandei, o seu e-mail está na lista, eu conferi. Depois, aí, quando você me pediu, conferir de novo, todos os e-mails eu peguei pela listagem que a Secretaria de Estágio do CAP me passou. Só tinha uma aluna de espanhol que não estava com o e-mail dela lá, e eu procurei o professor Felipe Cerdeira, e ele me passou o e-mail da aluna, mas o seu e-mail está na lista. Você olhou na caixa de spam? Olha, eu olhei, mas eu vou olhar de novo. Vou olhar de novo, se tiver lá, se não tiver, eu entro em contato, mas já é prática comum minha também olhar o spam e olhar a caixa de entrada. E para mim Você não tá tem aparecendo. nenhum outro e-mail além desse março01@gmail.com? Não tem nenhum outro e-mail que você possa fornecer? Não, no máximo acho que o institucional que a gente foi obrigado a fazer em algum momento, que eu não sei se é esse que eles escolheram usar, mas enfim. Não, é o Gmail. Eu acabei de falar aqui, Brendo Márcio Nossa, 01. então não sei o que está acontecendo. Também não sei dizer. E não voltou. Nenhum e-mail que eu enviei para os alunos, nenhum e-mail voltou. Tipo, o e-mail não foi entregue, não foi possível. Não voltou nenhum e-mail. Tá, compreendo. Tá bom. Então vou dar mais uma olhada aqui. Qualquer coisa eu retorno. Isso, dá mais uma olhada, por favor, tá bom? Gente, mais alguém tá com alguma dúvida?
Professora, Oi. a minha última aula seria na terça que vem. Então, eu tenho que mandar e-mail para o Gustavo, que é meu orientador e não. Ai, meu Deus. Não, ele é seu supervisor. Isso, supervisor e não meu orientador, para ver se ele poderia esse dia. E se ele não puder, aí eu combino com ele outro dia para ele assistir a aula. E antes disso, eu tenho que ter respondido o questionário do ENAD e colocado o Isso plano de aí. aula lá. Isso. Tá. Então, isso que eu falei, né? Uns 10 dias antes da aula, né, da data que você vai marcar com ele, você tem que preencher o questionário de avaliação da prática. O questionário tem que estar lá antes da sua aula. Tá bom? E aí você combina com ele, né? Mesmo você já, né? Como você falou agora que a sua última aula é terça, mas você precisa dar essa aula para que ele possa avaliar e colocar no sistema. Tá bom? Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Eu entrei atrasada, eu acabei perdendo tudo. Mas semana que vem é minha última participação, quinta-feira. E aí, no caso, então, não é a minha professora Mônica que vai avaliar, porque a Mônica é a mesma professora da Alexa. E a Alexa disse que é o Gustavo que vai avaliar ela. A Mônica, ela é a professora orientadora. Naquela lista que eu disponibilizei no mural do Willy, tem a relação dos professores supervisores. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Posso só fazer uma pequena pergunta aqui rapidinho? Claro. Aqui tá aparecendo, eu tô vendo a lista aqui e tá aparecendo para mim que a minha orientadora é a Mônica, né? E o supervisor Mônica é é o Gustavo. orientadora de todo mundo. A Mônica é a última ponta. Ela que vai, por último, realizar os procedimentos no ENAD. A combinação da aula é com o supervisor ou supervisora. Então, mas eu já apresentei todas as minhas aulas da Mônica, do estágio. É estágio 6, ou Alexa, que a gente tá fazendo? 6. Acho que foi o 6. Isso, é o 6. Já fiz, já apresentei todas as minhas coparticipações e participações. Eu tô com a lista aberta, quer que eu compartilhe a tela? Então, gente, peraí, Alexa, só um momentinho. Foi o que eu falei ainda há pouco, né? A mesma situação que aconteceu ano passado. Quando a aula já foi realizada, né? Vocês, da mesma forma, você tem que preencher o questionário de avaliação da prática e lá você vai colocar o plano de aula da aula que você apresentou para o seu professor supervisor. Não é para você dar a aula de novo, não é para reescrever outro plano de aula. Você vai colocar lá o que você já fez. Mas tem que colocar no sistema. Tem que seguir o mesmo ritual, né? E aí você avisa, já que você já deu aula, você avisa o professor, já preenchi o questionário de avaliação da prática, né? Essa questão, isso também foi passado para os professores, porque isso aconteceu ano passado, então essa orientação foi dada para eles. Caso o aluno já tenha dado a aula, preencher da mesma forma com as informações da aula que já foi dada, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Nada. E aí, no caso, a minha, que é a última semana que vem, quinta-feira. A Alexa viu para mim, meu supervisor também é o Gustavo. Eu tenho que ver se o Gustavo consegue na quinta também observar a aula para avaliar. Então, vamos lá, calma. O que eu falei no início, né? Que o pessoal que chegou depois não ouviu. A primeira coisa que o aluno tem que fazer até o dia 26 de junho é preencher, entrar no sistema, fazer o cadastro no sistema do INEP, né? Naqueles documentos que eu mandei para vocês também aparece lá sobre as funcionalidades e mostra o passo a passo de como acessar esse sistema. Vocês vão terminar o cadastro, aí preenche o questionário de estudante, que é um questionário mais geralzão, e tem que preencher o questionário de avaliação da prática no prazo de 10 dias antes da realização dessa aula. Tá? Você vai combinar com o Gustavo quando essa aula vai ser dada e 10 dias antes da realização dessa aula, você vai preencher o questionário de avaliação da prática e colocar lá, uma das informações é o plano de aula da aula que você vai dar. Aí, depois disso, você vai dar a aula, o Gustavo vai, 10 dias depois que essa aula foi dada, ele vai no sistema e vai preencher o instrumento de avaliação da sua aula com base na aula que você deu e nos critérios do INEP. Ok, então não vai ser necessariamente no dia da minha participação semana que vem, né? Eu vou ter que marcar depois com o Gustavo.
Sim, porque você já preencheu o questionário de avaliação da prática? Não, né? Então, é porque eu deixei para falar com vocês sobre isso hoje, porque se eu falasse junto com o outro e-mail, ia ser muita informação, né? E são 2 questionários, né? No calendário que eu mandei para vocês justificado, está lá: preenchimento do questionário do estudante, preenchimento do questionário de avaliação da prática. Ambos até o dia 27 de junho. Tá? Então, você combina com ele direitinho para, né, fazer dentro desse período que eu te falei. 10 dias antes preenche o questionário, aí você dá a sua aula, 10 dias depois o Gustavo vai ter condições de preencher o instrumento de avaliação. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nada, Fernanda. Tem que ser 10 dias mesmo? Ou pode Sim. ser antes? Tem que ser exatamente 10 dias antes. É o que está no edital. Isso não fui eu que inventei esse prazo, isso é determinação do INEP. Okay. Tá bom, gente? Então, para evitar problemas, vamos seguir o que está no edital. Oi, Ana, pode falar. Oi, professora, desculpa o atraso, mas depois eu pergunto às pessoas, me põem a par de tudo. Eu queria saber, só ter certeza, porque eu não fiz o ENAD no ano passado, né? E aí eu achei que para fazer a parte prática teria que ter feito a teórica também. Mas eu não fui convocada para fazer a teórica. Então, eu realmente vou fazer a prática? Sim, porque você está na disciplina de estágio. Tá. Você realmente não foi convocada? Você checou a lista? Não fui, porque eu terminei o bacharel na metade, no primeiro semestre, né? E aí eles não chamaram a gente. Tá, obrigada. Porque antes quando saiu o edital ano passado, eu lembro que a gente teve um prazo para retirar, não é, da lista do ENAD os alunos que iam colar grau. Isso, Se não me engano, né, no início de julho ou até, né, final de agosto, uma coisa assim. E aí, quem colou grau de bacharelado, até aquele prazo que o INEP deu para a gente, não foi relacionado para fazer a teórica. Teórica, né? Por isso. Poxa, eu fui. Eu colei grau também, igual a Ana Carolina, e fui chamada. Triste. Desculpa. Obrigada, professora. De nada. Professora, até agora a senhora só mandou um e-mail pra gente, né? Isso. Tá. Um e-mail só que eu mandei. Aí coloquei lá os materiais, né, de apoio, de orientação, calendário retificado. A listagem vocês têm no mural do Willy, como eu falei. E é isso, foi um e-mail só mesmo. Diga, Matheus. O preenchimento do questionário da prática também é no site do ENAD? É tudo virtual o preenchimento? Matheus, eu não consegui entender o que você falou, tá falhando para mim. Não consegui entender nada. Tá melhor? Tá melhor? Não, tá falhando ainda. Peraí. Tá melhor? Fala de novo, por favor. Tá melhor agora? Mais ou menos, mas ainda tá picotando muito. Mas fala, vê se eu consigo te entender. O preenchimento do questionário, os são no site do ENAD? Ai, Matheus, eu não consegui. Preenchimento do questionário. Vou escrever. Isso, bota no chat, por favor. Gente, enquanto isso, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, faça. Fale agora ou calhe-se para sempre. A Luíse levantou? Não é uma pergunta, né? Mas para quem fez o ENAD, a prova, né, do ENAD não precisa responder o questionário, porque fala que já está respondido.
Luiz, seu áudio também está picotando, eu não estou conseguindo entender o que você disse. Tá bom. Bota lá no chat. Põe no chat, escreve a pergunta no chat. Isso. Brendo, você deu uma olhada lá no spam para ver se por acaso o e-mail foi para lá? Isso, Matheus. Os 2 questionários são na plataforma do INEP. Para quem já fez a primeira prova, não precisa responder o questionário geral. Você está falando da prova teórica, né? Da avaliação teórica, não é isso, Luiz? Ah, isso, né? Porque pode acontecer do aluno, né, ter feito a avaliação teórica ano passado, mas como ele não estava em nenhuma das disciplinas de estágio, né, que foram selecionadas, ele não foi habilitado para avaliação prática. E aí, agora, ele vai fazer a avaliação prática. E aí, quem fez a avaliação teórica no passado preencheu esse questionário geralzão, esse questionário de estudante. E aí, só vai precisar preencher o da avaliação prática, tá? Porque o questionário da P está em PDF no e-mail. Não, Matheus, olha só. Aquele material é só um material orientador. É só para vocês saberem o tipo de informação que vocês vão colocar no questionário. Aquilo ali é fornecido para o INEP, tanto para os estudantes quanto para os professores. Mas o que vocês têm que preencher é o que está no sistema do ENAD. Tá? Não é a versão em PDF, não é nada disso. Aquilo ali é só para vocês terem uma ideia de como é o questionário. Tá bom? Obrigada, Luísa, por ter pontuado essa questão do questionário geral. Oi, Brendo. Olha, eu olhei o meu spam, não tem nada mesmo. E agora eu tô olhando a caixa de entrada também não tem nada. Gente, mas como que é possível isso? Me fala o e-mail que você está enviando que eu vou mandar um e-mail para você agora. Espera aí. Eu vou compartilhar a tela aqui com você e vou te mostrar que eu enviei para o seu e-mail. Não, eu acredito em você. Não precisa, não. Eu acredito em você. Até eu vou começar a duvidar de mim. Faz o seguinte, digita aí o e-mail no chat. Aí eu vou mandar um e-mail para você para ver se é o mesmo e-mail, enfim, se tem um. Aí, sei lá, você copia e cola, bota lá na lista. Que aí é. Não sei como faz para resolver isso, sabe? De verdade. Eu não sei. Eu nunca me vi nessa situação assim. Coloca aí que eu vou enviar o meu. Vou botar. Não, esse é o meu e-mail. Meu Deus do céu. Caraca, e aí? E agora? Me fornece o e-mail institucional, então. Mas o institucional mal abro. Não sei nem direito qualquer senha, nem nada. Tudo bem, Luiz. Sem problemas. Obrigada, querida. Eu achei que você tivesse acesso ao e-mail institucional. E aí, gente, dúvidas? Estamos aqui para isso. Por exemplo, a minha professora combinou comigo, né, com as pessoas da minha turma, que a nossa avaliação seria a nossa participação no CAP. Então, a minha participação está marcada para o dia 10 de junho. Então, no dia 30, eu tenho que mandar o questionário. Espera aí. Né? Teoricamente. Né? Se você for pensar, né, então, você já pode preencher o questionário se você quiser. Né? Mas eles falam desses 10 dias como tipo, é a data limite. Né? Se você já tem a data da sua aula, que é 10 de junho, você sabe que 10 dias antes desse prazo, dessa data, você tem que ter preenchido o questionário de avaliação da prática. Entendi. Tá bom. Ai, professora, a gente estava achando que era exatamente 10 dias antes, assim, certinho. Não.
Eu só fiquei preocupado de vocês deixarem para fazer em menos tempo, entendeu? Né? O prazo é até 10 dias corridos antes da aula. Não fazer antes. Antes não, digo, depois dos 10 dias. Né? Tipo um dia anterior ou só na semana anterior à aula. Tá? Então, vocês têm até 10 dias corridos antes da aula para fazer isso. Ah, então, tipo assim, hoje faltam 8 dias para minha aula. Aí eu posso fazer? Não, né? Não, Ai, até 10 dias. Até 10 dias antes. Você tá fazendo menos. Tá, entendi. Não, entendi. Tá, entendi. Entendeu? Então poderia ser 11 dias antes, 12 dias antes, mas até 10. Ai, gente, desculpa, bolou tudo aqui na minha cabeça. Tudo bem, não tem problema não. Aí é só no caso de ajustar a data da aula, né, com o seu supervisor. Ok. Mas, professora, obrigada. isso pode ser fake? Tipo assim, por exemplo, se no cronograma lá ela tava que a aula dela ia ser quinta-feira agora, e ela pode dar aula normalmente e depois do questionário falar que foi dada mais para frente? Olha, porque o CAP tem todo um cronograma, né? Não, sim, então, foi aquilo que eu falei. No caso de né, até a Isa, por exemplo, o Brendo, né, falou que a aula, ele já deu a aula, né? Então, ele vai preencher tudo normalmente, como todo mundo vai fazer, e o professor vai avaliar conforme a aula que ele já deu. No caso de vocês não, né, terem que dar aula na data que vocês já marcaram com o professor, para respeitar o cronograma do CAP, vocês, né, podem dar essa aula, mas vão ter que fazer todo o procedimento do mesmo jeito, entendeu? Porque tem isso, a aula que vocês colocarem, o planejamento que vocês colocarem no questionário tem que ser avaliado depois pelo supervisor e depois o orientador vai lá e preenche o instrumento também, tá? Então, mesmo que vou dar aula semana que vem, já marquei com o professor, não dá tempo de preencher, né? Vai ficar fora desse prazo aí de até 10 dias antes da aula. Você dá a sua aula no dia que você já tinha marcado, para não atrapalhar a sua vida, nem a vida do supervisor, mas faz todo o procedimento. Entendi, tá bom. Tá? É isso, gente? Tem mais alguma dúvida? Brenda, a gente precisa ver como é que a gente vai passar essas coisas para você por e-mail, porque eu não sei o que está acontecendo. Pois é, eu não faço ideia. O que você respondeu chegou, mas o restante não chegou mesmo, não. Eu mandei do mesmo e-mail que eu respondi a você, do e-mail da coordenação. Muito louco, muito louco, muito louco. Não tem limite de pessoas por lista, não? E aí eu fiquei de fora, sei lá, alguma coisa assim? Não. Que eu saiba, não. Pois é, nem eu. Ontem eu mandei um e-mail para 40 alunos numa mesma lista e não... Eu sou escolhido, eu dei sorte. Pois é, tem sempre aquele que vai ter problema, você sempre e o Nossa, você mesmo. Tá bom para parar já até nesse ano já. Professora. Pois não. Em relação ao que a Ana Carolina falou, sobre já ter aula marcada, né? No meu caso e também no caso da Fernanda Maranhão, nós já marcamos a nossa participação e tudo. Nossa participação vai ser quinta-feira que vem, dia 29. Então, assim, a gente pode dar essa participação normalmente, e aí nós vamos ter que preencher tudo que a senhora falou depois ou antes? Vocês podem preencher antes, não tem problema, né? Mas aí o supervisor, de acordo com o que está no edital, ele só, né, ele vai ter ali 10 dias depois da prova para preencher, entendeu? Não tem problema vocês preencherem. A questão é que, assim, eu não tenho acesso ao sistema do INEP, tá? Porque eu não sou coordenadora de curso, nem professora supervisora, nem orientadora. Eu não estou cadastrada lá, então eu não sei
eu não sei como é o sistema, né? Eu não entro no sistema nem nada disso. A questão é se tiver alguma coisa com a data, não é a data que você colocar lá, e aí tem que respeitar o prazo de acordo com a data que foi inserida. Entendeu? Essa que é uma informação que eu não tenho porque eu não tenho acesso ao sistema. Entendi. O que eu entendi é que o supervisor ele tem o prazo de até 10 dias corridos após a sua aula, né? Então, você vai dar a sua aula na quinta-feira, normal, não precisa reagendar, tá? Né? Até porque quem já deu a aula não vai dar aula de novo, então tudo bem, né? E aí, você vai colocar a avaliação prática, você vai preencher o questionário, colocar lá né, o seu plano de aula, e aí o seu supervisor que tem que ficar de olho no prazo, que ele vai ter 10 dias para avaliar, para preencher o instrumento de avaliação. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, Tá assim, como eu já tô com a aula marcada, eu e a Fernanda, a nossa professora é a Mônica. Então, e lá na lista tá que o meu supervisor, né, é o Gustavo. Então, eu não preciso falar com o Gustavo. Porque eu já tô com a aula marcada com a Mônica, eu e a Fernanda. Ué, é a Mônica que vai te avaliar? Não é o Gustavo? Não, então, lá na lista que a senhora colocou, tá como o Gustavo. Só que É, a porque minha foi os aula... professores que pintaram essa lista para mim, não fui eu que decidi não, tá, gente? Não, mas aí, tá, assim, entendi. você dá a sua aula para quem você tiver que dar. Mas quem vai colocar as Tá bom. informações no sistema é o Gustavo. Entende? Porque Tá. ele é que foi Entendi. designado, tá? Ele, quando os coordenadores de curso colocaram essa lista que eu mandei para vocês, né, que vocês tiveram acesso, é a lista que foi extraída do sistema do INEP, né? Então, quando foi colocado lá os dados de vocês, foi colocado com base no que os professores do CAP me passaram, os alunos e os seus respectivos supervisores. Você pode dar aula para quem você quiser lá no CAP, conforme você já combinou. Mas quem vai preencher o instrumento de avaliação sobre a sua aula é o professor supervisor que está designado lá na lista, que no caso é o Gustavo. Tá, agora eu entendi. Ficou claro. Por exemplo, Obrigada. se fosse a Priscila, quando a Priscila entrar lá, ela vai ter os alunos lá com os quais ela vai ter que avaliar. Sim, entendi. Entendeu? Entendi sim. Obrigada, Aí professora. tem que ter esse acerto aí. Nada, imagina. Mas o que, gente? Vocês já chegaram a entrar no sistema do INEP, fazer o cadastro, preencher o questionário de estudante para quem não tinha preenchido antes? Não, ainda não. Então, por favor, gente, até 27 de junho, se vocês não colocarem as informações lá, não preencherem questionário de avaliação da prática até o dia 27 de junho, vocês vão ficar com pendência, tá? Porque o supervisor não vai poder fazer nada e o orientador também não vai poder fazer nada, e aí vai ficar registrado lá no sistema do INEP que vocês foram relacionados e não realizaram a avaliação prática, ainda que vocês tenham apresentado a aula no CAP, né? Para o INEP vai valer o que tiver no sistema do INEP, né? Até porque, uma outra coisa também, o sistema da UERJ não conversa com o sistema do INEP automaticamente, tá? Por isso que eu falei, mas eu dei aula no CAP e mesmo assim, esqueci de preencher o questionário, mas mesmo assim eu estou com pendência no ENAD. Sim, porque para o ENAD, para o INEP, o que vale é o que está no sistema. Então, mesmo que você faça tudo que tem que fazer no CAP, mas se não tiver nada registrado no sistema, você vai ficar pendente, tá? Porque o sistema acadêmico de graduação da UERJ não está ligado ao sistema do INEP, tá?
eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Espera aí. O meu professor supervisor vai entrar na minha aula com a professora Manuela lá. Eu estou dando aula na Manuela. Matheus, quem é o supervisor? Deixa eu olhar aqui. Você tem que conversar com quem você combinou de dar aula. E vai ser mesmo que não seja a pessoa que está aqui, é o supervisor que está designado na lista que vai preencher as informações, gente. Eu coloquei o que os professores do CAP me passaram. É porque no estágio 6 são 2 professores, a Manuela e a Mônica. Então, todo mundo do estágio 6 só está com eles 2. Aí, por exemplo, a Manuela botou lá no nosso Classroom 4 alunos e ela falou que 4 ou 5, não lembro agora. Ela falou assim, eu sou a supervisora de vocês. Sou uma dessas pessoas, por exemplo. Só que o Matheus, ele ele faz dupla comigo, ele é uma dessas 3 pessoas dessa turma, mas naquela planilha está dizendo que o supervisor dele é o Gustavo. Então, a gente está um pouco perdido porque eu tinha entendido, pelo menos, que a gente ia dar nossa aula normal nas turmas que a gente está observando, entendeu? Mas aí... Entendi. Então, eu vou pedir... Então, vocês vão ter que ver com a Manuela isso, porque foi o que eu falei. Essa lista de quem é supervisor de quem, isso foi me passado pelos professores do CAP. Não fui eu que fiz essa lista. Eles preencheram e aí eu enviei coloquei no sistema acadêmico de graduação da UERJ. Aí eles geraram os arquivos, eu enviei para os coordenadores de curso e eles colocaram no sistema do INEP, mas foi com base na distribuição que os professores do CAP me entregaram. E aí vocês precisam acertar com eles e eles precisam se acertar lá para saber quem é que vai preencher o instrumento de avaliação do aluno. Tá bom, gente? Eu vou pedir para vocês verem com eles. E em relação a isso, eu não tenho gerência nessa parte. Tá bem, pessoal. E aí a orientadora, como vocês podem ver na lista, a Mônica, ela está como orientadora de todos, porque a Mônica é que está no sistema da UERJ cadastrada como a docente que vai lançar as notas, docente responsável no sistema pela disciplina de estágio. Por isso que só o nome dela, isso aí já é dado pelo sistema, não fui eu que coloquei. Ano passado, quem ficou nessa posição, o sistema já capturou, foi a Manuela. Nesse semestre, foi o nome da Mônica que saiu lá, mas isso tudo já é uma informação que já está no sistema da UERJ, que não fui eu que coloquei. Eu só distribuí os alunos entre os supervisores conforme conforme as informações que os professores do CAP me enviaram. Certo? Bom, gente, mais alguma dúvida? Vocês podem também me escrever por e-mail depois, caso surja alguma questão que a gente não falou aqui, porque às vezes as dúvidas vão surgindo ao longo do processo mesmo, tá? Mas eu só peço que vocês tenham atenção para a data, tá bom? 27 de junho. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a participação de todos e todas e todes, e eu vou disponibilizar, depois que a gravação estiver pronta, eu disponibilizo para vocês, tá? E aí ficar registrado e também para o pessoal que não pôde comparecer. Tá ok? Tá bom, gente. Obrigada. Uma boa tarde. Bom restinho de quarta-feira para vocês. Obrigada, tá?